com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eita. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos estar dando continuidade à mensagem que está sendo pregada. Vamos em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Todos a acharam? Ora, o Senhor havia dito a Abraão: vai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, meu Pai, porque nós estamos aqui mais um domingo. Nós estamos desejosos, Pai, de ouvir a Tua voz. O Senhor já falou conosco através dos louvores, que agora, Pai, o Senhor possa falar a cada coração nessa noite. Que a Tua palavra, ela venha frutificar em cada coração, que toda distração saia agora no nome de Cristo Jesus. Que o nosso foco possa estar em Ti agora, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Amém. Então, alguém já montou algum projeto, alguma empresa, ou algo que Deus ele falou com você e você se sentiu desconfortável? Imagine só, Deus ele te dar uma palavra, falar algo específico com você, com 75 anos. Você já na aposentadoria, você já trabalhou, já está recebendo um bom salário de 20 mil reais todo mês. E agora, Deus fala contigo: ei, meu filho, está na hora de você sair desse lugar da zona de conforto. Está na hora de você sair daí. Está na hora de você começar a fazer a minha vontade. Sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e agora tu vai para uma terra aonde eu vou te mostrar. Que coisa linda, né? Quem é que estaria indo alegre nessa missão? Mas Abraão foi. Ele obedeceu. Simplesmente por ouvir a voz de Deus, pegar as suas coisas e sair para uma terra que ainda Deus estaria mostrando para ele. Imagine só. E o mais difícil não é apenas sair, é confiar ainda que a gente não vê.
é confiar naquilo que a gente não está vendo. Imagine você que é dono de algum negócio, Deus ele te falar ao seu coração, abra isso, faça isso. E você ainda mesmo assim, você confia e faz, e as coisas não estão indo da forma como você queria, mas você conforme, assim você confia, que foi uma palavra que Deus ele te deu. Muitas vezes queremos entender tudo antes de obedecer, queremos garantias, respostas e segurança, mas Deus trabalha diferente. Primeiro ele chama, depois ele revela. O mais engraçado é que Deus ele chama, mas o que a gente mais quer é que Deus ele nos dê um contrato, vem um contrato assim com garantias. Olha, não vai te faltar nada, não vai acontecer nada, isso. E tu sabe o que acontece? A única coisa que ele promete é que ele vai estar conosco. É a única coisa que ele promete, todos os dias, que ele vai estar conosco. Imagine, me vem agora Moisés, quando o povo já tinha se rebelado, ele já tinha passado 40 dias no monte, e na mesma forma, quando ele desce, ele vê o povo se rebelando, e Deus assim ainda fala para Moisés ainda, aquele teu povo que tu tirou lá do Egito, vamos fazer um negócio, Moisés. Eu vou acabar com todo esse povo e eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou fazer através da tua vida. Eu vou fazer. Mas só que Moisés, ele diz uma coisa diferente para Deus. Não, Deus. O que os outros povos vão dizer? Que o Senhor tirou eles de lá do Egito e o Senhor trouxe eles para o deserto para com que eles venham estar morrendo? E Deus, ele ainda diz para Moisés, Moisés, tá bom, então vamos fazer um negócio diferente, Moisés. Eu vou dar vitória, vocês vão vencer tudo, mas só que a minha presença, ela não vai com vocês. Imagine Deus falar isso para você. Olha, eu vou te dar tudo, eu vou te abençoar, eu vou fazer todas as coisas na tua vida, mas só que eu não vou com você. E Moisés, certa vez, ele diz: Deus, não, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui sem a tua presença. Agora eu quero trazer isso para você. Quando Deus ele te dá algo, ele te fala algo para você sair da zona de conforto, tenha em mente, a maior de todas as coisas está com você, é Ele. Ele está com você. Pode muita gente te abandonar, pode ser amigos ou qualquer outra coisa, mas só que Ele está com você. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa dele. E Abraão, ele não recebeu um mapa, não recebeu detalhes, não sabia como seria o futuro, ele recebeu apenas uma palavra: sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E talvez hoje, e eu creio que existe, pessoas aqui vivendo exatamente isso, um tempo de transição, um tempo de espera, de promessa, de fé e até de incertezas. Quando saí do Rio Grande do Sul há 4 anos atrás, com a minha família, somente ele falou: Caleb, eu tinha um projeto na minha cabeça, que era desde janeiro de 2022,
Janeiro de 2022 eu vou trabalhar muito porque eu quero ir para Portugal. Em março, final de março, eu venho para cá numa missão, ficando 10 dias ali na pedra, no Poço do Boi. E Deus, ele mudou a rota. Agora, tu vai, tu volta, se despede de todo mundo, pega a tua família e vem para Pernambuco. Nunca incertezas em tudo. Mas só que a única coisa que ele falou é: eu vou contigo. A única coisa. A única coisa. Ali no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Entenda uma coisa, a primeira coisa, entenda isso. Deus chama antes de mostrar. Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus não revela tudo de uma vez. Fé é obedecer antes de entender. A fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir o quê? Então, cada vez que eu ouço a palavra, cada vez que eu entendo ela, automaticamente essa fé, ela aumenta dentro de mim. Então, vamos aprender como que nem o crente Abraão. Abraão, ele foi considerado, Deus chamava ele, que ele era o seu amigo. Imagine só uma intimidade tão tremenda, que Deus fala para os outros anjos, ele fala: como é que eu vou fazer alguma coisa em Sodoma e em Gomorra sem antes eu falar com o meu amigo Abraão? Que intimidade é essa? Do Criador dos céus e da terra. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele fala que eu não posso fazer nada sem antes falar com meu amigo. Com meu amigo. Como é que eu vou ter fé sem ter intimidade? Como é que eu vou crer nas promessas dele sem eu ter intimidade? Como é que José... Será que aconteceria as promessas de Deus na vida de José do Egito? Aconteceria as promessas de Deus na vida dele, ele estando na casa do pai dele? Será que não era propósito de Deus ele ter passado por tudo aquilo, sendo enganado, sendo injustiçado, e ainda ele simplesmente confiava? Sem ver, sem ver. Sem ver. Sem ver nada. Sem ver nada. José poderia ter se rebelado, poderia ter tido um caso com a mulher de Potifar, poderia tantas coisas, mas mesmo assim ele quis se manter íntegro a Deus. É confiança no propósito de Deus que ele tem ainda. A promessa exige separação e foco. Abraão precisou se separar do seu sobrinho. Algumas pessoas e ambientes impedem o avanço espiritual. Nem toda a companhia pode entrar na promessa. Toda promessa sem foco à palavra que Deus te deu não te leva a viver a
promessa. Toda promessa sem foco na palavra que Deus ele te deu, você pode ter certeza, nada acontece na sua vida. Nada irá acontecer. Para um atleta, para ele ser campeão, para ele chegar no pódio, para ele chegar na conquista, ele tem que focar para com que ele venha estar conquistando algo que ele já vem treinando. Como é que Deus, ele vai cumprir a promessa dele se o meu foco é só quando ele fala comigo? Depois já acontece já na segunda-feira, eu já vivo a minha vida totalmente diferente, como se eu nunca tivesse ouvido a palavra dele. Como se eu nunca tivesse ouvido a Deus. Como que nem Jesus, ele fala, lá em João 8, ele fala para os fariseus: ei, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas então pratique as mesmas obras de Abraão, porque Abraão, ele creu em mim sem antes ele ter me conhecido. Pratiquem as mesmas obras, então, que nós venhamos ser como que nem filhos de Deus. Se nós dissermos que nós somos filhos de Deus, então que a nossa vida seja como que nem Jesus Cristo a cada dia. Três. A promessa é sustentada pela fé. Lá em Romanos 4, fala: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. 75 anos. E a promessa, o filho da promessa aconteceu com 100 anos. Imagina, 25 anos. Com 100 anos aconteceu a promessa. Jesus, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Imagine só, Deus fala tudo isso: eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te abençoar, mas só que agora, porém, se tu uma bênção. Seja uma bênção no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na escola. Seja uma bênção. Uma das coisas que eu fiquei mais maravilhado aqui da Koinonia, que quando nós chegamos, quando nós conhecemos aqui, é que quase em cada esfera da sociedade aqui de Arco Verde tem um, como é que eu posso dizer? Um koinolito. Se você vai na segurança, na polícia, tem alguns irmãos aqui. Se você vai na prefeitura, tem alguns irmãos aqui. Se você vai no fórum, tem alguns irmãos aqui. Se você vai no colégio, tem uns irmãos aqui. Se você quer um restaurante bom, você vai lá na Maendra, lá no Luciano. Se você vai em qualquer lugar, você encontra um irmão. Para que isso? Só para dizer que tem mais um ali? Ou será que é para dizer para nós sermos uma bênção?
e que através das nossas vidas, outras vidas sejam tocadas aqui em Arco Verde. Ou se você quer aprender inglês, você vai na FISC. Ou se você quer aprender francês, você pode aprender comigo. Aqui vai um comercial. Mas em qualquer lugar, se tu uma bênção. Hebreus 11 fala: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Imagine só. Um casal que poderia já chamar de idosos, sair da sua terra, sem filhos, simplesmente para uma terra que Deus ele havia de mostrar, e ainda Deus falar que estaria dando um filho a eles. E ainda disso, ainda por causa de Abraão e Sara, ainda tem uma guerra que ocasiona até hoje, que é entre Isaac e Ismael, por causa de uma desobediência de Abraão, que eu não quero entrar aqui, que eu vou deixar para o pastor Douglas, que ele vai estar falando sobre isso. Mas só que disso, ainda sim, Deus, ele é fiel para cumprir a promessa dele. Será que nós somos fiéis para cumprir a palavra que ele tem falado conosco? Será? Lá em Gálatas 3, do 26 ao 27, e também o versículo 29 fala: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. E abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa não era só uma terra, era Jesus alcançando todas as nações. Através do crente Abraão, da fé dele, Deus falando: eu vou fazer de ti uma grande nação, que era Israel. Mas não foi somente para Israel, também foi para mim e para você nessa noite que está aqui. Que ele faria uma grande nação. Uma nação de discípulos de Cristo Jesus. Era Jesus alcançando todas as nações, através da sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da sua vida, outras famílias vão ser abençoadas. Através da sua vida, outras vidas vão ser resgatadas. Através da sua vida, outras vidas vão conhecer a Cristo Jesus. Porque
Deus, Ele não vai mandar um anjo do céu, Ele quer que você aí mesmo se levante nessa noite e diga para o Senhor: eis-me aqui. Agora faça-se em mim a tua vontade, e que através da sua vida lá no seu trabalho, ou na sua casa, ou no colégio, outras vidas sejam tocadas através da sua vida. Hoje eu escutei um testemunho, para estar finalizando, de um jovem. Ele dizia, sabe o quê? Que o maior desejo dele, o maior sonho dele, era dele de voltar para a igreja. Que o maior sonho dele era voltar para a igreja. Porque quando ele era criança, a mãe dele levava ele, a família dele inteira ia. Mas sabe uma coisa, ele estava vivendo, ele está ainda vivendo num período que eu posso dizer assim, tenebroso da vida dele. E o maior sonho dele ainda é de voltar para a casa de Deus. E ele mesmo fala: eu sei que Deus, Ele tem uma promessa na minha vida. E eu sei que Deus vai pegar a minha mãe ou vai pegar a mim, mas eu vou voltar para a casa de Deus, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Mesmo ele vivendo em pecado ainda. Tem pessoas ao nosso redor que estão a cada dia se perdendo. E que pode, através da sua vida, outras vidas, essa pessoa seja alcançada. Mas só que é através de você. Deus, Ele quer usar a nossa vida, mas será que nós queremos ser usados por Deus? Será que nós queremos abrir a nossa boca e falar? Será que nós queremos isso? Viver a promessa de Deus, viver como que nem Abraão, de sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E de falar do amor dEle. Será que Deus, Ele tem que usar as crianças, como que nem lá em Tupanatinga, que eu fico maravilhado ouvindo isso, de uma criança leva outros amigos para o culto, e através desses outros amigos já estão levando pais para o culto, através de uma criança, saindo da zona de conforto. Será que a gente quer sair da zona de conforto para viver as promessas de Deus? Eu tenho um sonho de ainda. Sei que ele é impossível, mas se for impossível, só Deus pode, então eu tenho que confiar nele. De através do Vidas Sedentas, ele está em cada... Tem países ainda que eu quero estar. E de resgatar crianças, de resgatar famílias. Mas será que a gente quer sair da zona de conforto para isso? Reflita sobre isso. Vamos orar? Pai, e no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, meu Pai, pela tua palavra que foi liberada nessa noite, e por todas as coisas que o Senhor falou conosco nessa noite. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas sim que nós venhamos praticar a tua palavra. Pai,
Que nós possamos, Pai, viver o culto racional, que é na segunda-feira, viver a Tua palavra que é pregada, viver a Tua palavra que o Senhor fala conosco no nosso devocional de cada dia. Pai, que nós não venhamos estar distraídos, mas sim atentos a tudo aquilo com que o Senhor quer falar conosco. Pai, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, Ele venha, Pai, frutificar em cada vida. Venha a cada vida nessa noite sair da zona de conforto, Pai, para com que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Nós somos Teus, o Senhor nos resgataste para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. O Senhor não pode esconder uma luz. O Senhor não pode esconder uma luz. E nós somos luz desse mundo, sal da terra. Nós somos luz, Pai. Que nós venhamos entender isso e sair da nossa zona de conforto e viver a Tua palavra e viver as Tuas promessas. Porque o Senhor tem um chamado para com que a gente viva a Tua promessa. No nome de Cristo Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém.